uma sexta-feira e mais um episódio novo para você. Hoje estamos aqui para gravar mais um Mesa Redonda. Vocês gostaram, né? É o segundo e não podia ser diferente, né? O de hoje vai ser um sucesso, eu tenho certeza. Porque se falar de intercâmbio na Austrália, qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Canguru? Não, aprender inglês, né, gente? E hoje eu trouxe 3 pessoas especialistas, né, em ensinar inglês. Cada um no seu método, cada um no seu jeitinho. E eu vou deixar eles se apresentarem, tá? Vamos lá, quem que tá aqui, o primeirão que vai me apresentar? Oi, gente, eu sou a doutora Heidi, e a gente fala Heidi, tá? Depois a gente vai vai conversar, que não é Heidi, tá? É Heidi. Eu ensino inglês médico, eu sou bióloga formada no Brasil, e aqui na Austrália eu trabalho como conselheira científica de uma empresa farmacêutica, mas eu também fundei o Institute of Medical English, porque a minha intenção é ajudar os profissionais da área da saúde a melhorarem o inglês médico. Show de bola, gente. Obrigada, viu, Rede, por vir aqui. Obrigada pelo convite. É só pra ela pegar no... E você? Vocês vão entender por quê, mas... Depois essa aula eu posso dar, talvez. Pode, vai ter que ser com aquela linguinha, ó. Vai, desculpa, perdão. Nem problema. Então, meu nome é Evelyn, eu moro aqui na Austrália vai fazer 8 anos mês que vem. Já faz 8 anos, isso. E hoje em dia eu ensino inglês, já tem algum tempo, e eu foco em pronúncia. Eu gosto muito da área de pronúncia, então essa é a minha especialidade. Agora vocês entenderam por causa da linguinha, por causa da pronúncia. Ela fica fazendo a gente fazer linguinha na tela ali, ó. E eu tô ligada que vocês ficam mesmo fazendo, né? A gente todo mundo fala isso. Muito bom, gente. E você? E quem que tá aqui, ó? Quem que será que está aqui? O primeiro australiano vindo no nosso podcast, hein? Que honra minha, obrigado por me receber aqui. Falo já? Pode, agora. Eu sou Hugo Grum, sou nativo de Sydney, sou australiano raiz mesmo, e eu sou apaixonado pela cultura brasileira, sou professor de inglês, e eu quero que os brasileiros falem inglês tão bem quanto eu falo português. Eu amo dançar, amo a cultura, e estou aqui hoje para compartilhar um pouco do conhecimento. Se a gente falar inglês como você dança, já tá bom, hein? Falta um pouco ainda para eu... Já tá ótimo. Uma correção, gente, eu também sou australiana. Eu nasci na Austrália. É verdade. Mas você foi pro Brasil... Fui pro Brasil com 10 anos. Ah, tá. Eu tinha impressão. Eu lembro que eu falei com você há muito tempo atrás que você nasceu lá e veio cedo pra cá. Então somos 2 australianos aqui hoje, estreando. 2 brasileiros pra balancear, né, tia? Ó, que legal. 2 e 2, estamos empatando aqui. E eu gostaria de agradecer também a Lins Food, que tá aqui com a gente, ó, com coxinha, pão de queijo, tem guaraná. Obrigada, pessoal. Vou deixar aqui, ó, pra vocês. Vai vir desconto, eles vão deixar lá um descontinho pra vocês. Corre lá no Instagram que tem lá um cupomzinho de desconto pra vocês. Queria agradecer. Nada mais do que começar uma mesa redonda com coxinha, pão de queijo, quibe. Ai, que delícia. Obrigada, gente. Valeu. E vocês estão gostando? Manda mensagem pra gente lá no Instagram. A gente tem recebido bastante feedback. Eu tô muito feliz mesmo. Muito feliz com o feedback de vocês. Eu espero que a cada dia a gente possa agregar na vida de vocês. Se você tá pensando em vir pra Austrália, né? Aqui é o canal real e oficial, porque a gente está trazendo informação para você na íntegra. Procura a gente, se a gente puder ajudar de alguma forma, estamos à disposição. E o Mesa Redonda ele foi criado para a gente discutir alguns pontos. E hoje o ponto, o que é? Métodos de aprendizagem em inglês, né? Mas primeiro, antes de a gente começar aqui a conversar com o pessoal, eu já vou pedir para eles falarem para a gente o que motivou vocês a ajudar brasileiros a aprender inglês. Cada um é um método diferente e eu gostaria que vocês me explicassem por que vocês, o que motivou, por que vocês estão ajudando hoje brasileiros aí a aprender inglês. Posso começar por você? Pode, sim, claro. Eu vou falar um pouquinho da minha história, então, para vocês entenderem por que eu estou aqui hoje. Eu nasci na Austrália e minha mãe é brasileira, então eu morei no Brasil, eu fui para o Brasil quando tinha 10 anos. Então, eu fui para a escola, fiz universidade, formei em biologia. E durante esse tempo, eu trabalhei como professora de inglês no Brasil. O meu primeiro emprego, na verdade, foi horrível. Eles não me ensinaram, eu não sabia ensinar inglês. E com as outras empresas, outras escolas de inglês, eles me ensinaram mais como ensinar inglês. Porque não é só falar, você tem que ter um método para poder ensinar, para ajudar seus alunos. E aí eu vim para a Austrália, fiz meu doutorado, trabalhei na área da saúde por muitos anos. Eu ainda trabalho na área de saúde. Mas chegou uma hora que eu falei, não quero só estar no laboratório, eu quero fazer alguma coisa diferente. E como eu tinha muitas amigas no Brasil ainda, biólogas,
eu sempre ajudei elas com artigos científicos. Elas iam para congressos e pediam para eu dar feedback no inglês delas, aplicar para grants. Eu sempre ajudei isso. E eu acho que o último clique foi quando uma amiga minha, que ela é professora da UFMG, ela pediu para eu ser professora de inglês do laboratório dela. Inglês específico, então eu comecei a fazer Journal Club, que é que nem um book club, mas para a área médica. E daí eu falei assim, poxa, eu não acho que é só você e seus alunos que estão precisando dessa ajuda. Eu acho que tem mais gente aí pelo mundo, tem mais brasileiros precisando melhorar o inglês, não só o inglês, mas o inglês científico, para poderem aplicar para grants no exterior, para poderem trabalhar no exterior. E foi aí que começou. Primeiro começando com o canal do YouTube, e daí ele evoluiu, eu fui para o Instagram, e hoje estamos aí, ensinando inglês médico. Mas como que era esse Journal Club? Como é que era? Era online? É online. Com esse Zoom. pessoal dela? Os Exato. alunos dela? Então, um Journal Club, normalmente, quando você está no laboratório, você tem Journal Club toda semana. Tá. Então, é um cientista que escolhe um artigo, ele manda esse artigo uma semana com antecedência para todo mundo tem que ler esse artigo, e no dia que todo mundo se reúne, eu ia falar, se junta, se reúne, aí a gente discute os métodos, a gente discute os resultados, a gente discute o artigo em si. O artigo em si. A ciência também. Então, eles estão usando o inglês, mas pensando... Com foco no artigo, né? No artigo. Não no foco na língua em si, não, né? Já tem que estar manjando. Entendi. Muito legal, muito bacana. Interessante. O português você pode errar, você não pode errar o inglês, tá? Porque eu já aula de inglês. Beleza. Brincadeira. E você? Então, eu acho que é normal na Austrália, não sei se vocês sabem disso, mas eu penso assim, quando um brasileiro sabe um pouco mais de inglês, ele vira referência pro outro, né? Tipo assim, Evelyn, vem aqui, me ajuda aqui com esse tarefa aqui, esse assessment, qualquer coisa assim. Então, tipo, eu era essa pessoa que ajudava meus flatmates, meu marido na época e tudo, era eu que ajudava. Mas beleza, até então, nada diferente. O que mudou? Eu comecei a fazer contabilidade por conta do visto na Austrália, né? Queria minha residência permanente. Sim. Odiava contabilidade com todas as minhas forças, assim, tanto para estudar quanto depois para trabalhar. Eu tive que trabalhar ainda na área por causa do ano de experiência, né? E aí, eu tava naquela perdição que todo mundo passa, eu acredito, muita gente passa, pelo menos, tipo, o que eu quero da minha vida, né, cara? Eu não quero ser contadora, mas o que eu quero fazer também? No Brasil, eu trabalhei com marketing por muitos anos, 5 anos eu trabalhei. E aí, eu conheci a Gasal. E aí, ela tava tendo aquela mentoria na época, qual que foi a nossa plano de ação. Sim. E eu já era doida pra fazer alguma coisa com ela, né? E aí eu entrei na plano de ação e no Super Self ao mesmo tempo. Meio que paralelo, assim. E aí ela fala muito do superpoder, né? De tipo, foca no seu superpoder. E o meu negócio era muito a pronúncia. Eu ajudava muito a minha galera ao redor de pronunciar uma palavra específica. Tipo, parece bobo, né? E eu nunca pensei. Eu falei, cara, eu consigo ajudar as pessoas nisso. E aí vamos fazer uma turma disso. E o plano de ação era justamente colocar uma coisa em ação, tipo, vamos fazer na prática. Você já tava com esse projeto ou não? Não, eu não fazia a menor ideia. Tipo, não tinha um plano de ação. E ela só falou, tipo, vamos fazer, vamos abrir turma, vamos divulgar no Supercell. Eu falei, como é que é? Vamos? Então vamos. Tipo, porque eu entrei apostando muito naquilo, né? Tipo, no que a Fê tava falando. Vamos fazer. E aí, começou ali, tipo, verdadeiramente como profissão, né? Foi nessa época. E aí, eu tava até no Instagram, eu postava umas dicas aqui, outra ali, mas eu não tinha aluno em si, por exemplo. Eu lembro dessa época. Eu lembro, eu te conheci nessa época, né? E também, o meu não foi um plano de ação, mas se eu tô fazendo isso hoje é por conta da Fê também, que motivou a fazer um monte de coisa, né? Muito legal nisso. Muito legal. Bacana. E tá aí arrasando, né? E aí, pronto, virou minha vida. E eu nossa, eu não posso ser mais grata a Fê. Mas você faz isso e trabalha... Não, eu trabalho só tá com isso agora? Só isso. Caraca, que virada, meu. Foi uma super virada, E você gosta? Eu amo, tipo, meu Deus, eu não me vejo fazendo outra coisa. Por isso que eu falei, cara, eu não quero nunca mais ter que fazer entrevista. Tava falando sobre isso antes, né? É verdade. Cara, espero nunca precisar fazer entrevista de novo, porque é muito difícil. Parabéns mesmo. E esse aqui, como que será que você ensina inglês aí pras pessoas, pros brasileiros? Faz 10 anos já. Faz 10 anos. Eu conheci a galera do Ciências Sem Fronteiras. Aquele programa do governo. Faz 10 anos fazendo intercâmbio na minha faculdade. A Universidade Sydney lá.
E eu conheci a galera e a gente sabe que não tem um povo mais animado do que os brasileiros. E eu também sou, pra quem não sabe, né? Eu sou um cara bem animado. Eu gosto. Ah, eu não acho, não. Eu não acho. Eu acho que não. Brasileiros... Você tem que mostrar Um quão pouquinho, Eu acho animado que você é muito sério. um pouquinho só. Eu acho que já tem que levantar ali. Aí eu comecei a andar com eles, com essa galera, e comecei a aprender a língua. E eu comecei a perceber o quanto eu estava me divertindo, as oportunidades que estavam vindo no meu caminho, assim, aprendendo português. Aí os brasileiros começaram a pedir aula. Eu pensei, se eu estou fazendo isso, imagina o que eu poderia fazer para os brasileiros. E eu meio que caí nesse negócio, passei um tempo, depois de me formar, passei um tempo no Brasil, morei lá e comecei a dar aula, sério mesmo, voltei, me especializei na área, assim, fiz curso e eu amo, eu acho que o inglês deve ser uma coisa divertida, que quando você pensa em aula, você pensa lousa ali, um professor nada a ver, às vezes, sabe? Aí eu quero que inglês seja uma coisa divertida, que você vai para aula como se fosse entretenimento. Sim, e aí acaba, né, fluindo melhor, né? Mas, então, só para eu entender, teve o programa do Ciências Sem Fronteiras, que veio a galera brasileirada pra cá em peso. Na verdade, eu te conheci nessa época, porque eu tinha uma amigona que trabalhava comigo, e ela era sua amiga. E faz 10 anos mesmo, exatamente 10 anos que eu tô na Austrália. Não vou me lembrar o nome, né? Era daquela época lá. Mas eu lembro que essa moça falou de você, falou, tem um amigo, o Hugo, tal, brasileiro aí, que ela realmente tem 10 anos isso, caramba. Nossa, Você não está mentindo, é verdade. Não, passou rapidão. É engraçado você falar esse negocinho assim, fronteiras. A minha amiga que eu te comentei, que virou professora da UFMG, eu trouxe ela para cá no Ciências Sem Fronteiras e ela fez o doutorado dela sanduíche aqui com Ciências Sem Fronteiras. Por isso. Não, aqui tem... Caramba. Nossa, eu conheci tanta gente no meio do programa e o brasileiro vem em peso, né? Depois vinha a galera só para estudar inglês uns 6 meses. Quando você começou a ensinar os brasileiros, foi o quê? Professor particular primeiro, foi isso? Professor particular informalmente no Brasil. Não, antes até. E depois eu fiz o curso, o TESOL lá. E comecei a... Fez TESOL lá? No Brasil? Fiz TESOL aqui. TESOL aqui. Comecei a trabalhar numa escola. Mas aí, antes disso, você já tinha conteúdo no YouTube, antes de for pra escola, não foi? Eu fazia conteúdo no Facebook e no YouTube. Só que eu não levava tão a sério. Era mais naquela brincadeira. Eu te assisti quando eu cheguei. Eu te assisti quando eu cheguei. Era mais brincadeira. Uma coisa mais... Então, primeiro você deu aula particular, depois você foi pra internet, começou a produzir conteúdo na brincadeira, e depois fez o TESOL. Realmente isso é uma coisa bem... Tá ajudando muita gente. A internet é incrível nesse sentido. Eu agora trabalho alguns dias numa escola, no resto do tempo, foco no meu curso. Eu sei, tem aluno nosso lá, eu já tô sabendo, eu já recebo uns videozinhos aqui das danças. Nas redes sociais eu amo, como a galera aqui, como a Dr. Heidi. Ai, que bacana, que legal. E eu vou perguntar outra coisa pra vocês, assim, dentro do que cada um tem, eu quero que vocês expliquem qual o método, você já explicou mais ou menos como que é, mas qual o método que cada um aplica, né, hoje, que tá atuando hoje, eu sei que já tem vários métodos, mas o que vocês acreditam que realmente tem funcionado, né, pro pessoal aprender? Pode ser? Sim, então vamos começar. Eu acredito muito que para você melhorar o speaking, você precisa praticar. É prática, 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 tá? É assim também que quando eu apresento em congresso, porque eu ainda apresento muito em congresso, eu vou na frente do espelho e eu apresento para mim mesmo. Aí agora, com esse negócio de smartphone, naquela época não existia isso não, gente. Agora você pode colocar seu smartphone, você filma, você apresentando, você speaking. E a mesma coisa para mim é o inglês. Se você quiser melhorar o inglês, melhorar o seu listening, vai ser isso. Se você não quer fazer com alguém, se você não conhece alguém, vai ser isso. Agora, o meu foco no meu curso de inglês médico é o speaking. São pessoas que precisam conversar com pacientes. Então, meu curso tem muito cenários de conversa de paciente com médico. E por quê? Porque a maioria dos meus alunos falam inglês, mas falta o vocabulário médico. Então, a pergunta é como é que você acha que um paciente falaria que está com dor de barriga em inglês? Ele não vai falar abdominal pain. Ele vai falar my belly is hurting or I've got a tummy ache. Então, é o vocabulário médico, mas falar... do Exato, Mas vou te dar um do dia a exemplo. dia. Acho que tem um mês, 2 meses. Eu morro de medo de ir no hospital, porque eu já não entendo em português. Não, graças a Deus, eu não sou uma pessoa que vou muito ao hospital. Não fico muito doente. Mas eu tenho um filho aqui, então eu sempre
falei, meu Deus, vai chegar um dia que eu vou ter que ir pro hospital e como que eu vou explicar o que tá sentindo e não. E esses dias eu tive que ir pro hospital com a minha filha. Inclusive, foi gravação do último dia de podcast que a gente tava aqui. A gente foi direto pro hospital. No caminho, ó, o celular, fui no seu Instagram e falei, como que eu vou falar? Eu ficava, como que eu vou falar isso? Eu peguei os sintomas lá do que ela tinha e aí arrasei lá, expliquei tudo. olha que legal. Então, não Ai, é que só legal. para as pessoas que são direcionadas, Sim. né, na parte que quer saber do vocabulário de você, que trabalha com isso. A gente também, você já virou referência. Então, tudo que eu quero saber dessa área, hoje mesmo, acabei de fazer uma consulta com você ali, ó. Tem um estudante nosso vindo aqui, que tá precisando de um remédio, será que vai ter? Então, assim, legal, porque é uma área bem focada, bem específica, né? E eu queria um disclaimer que eu sou bióloga, formei no Brasil, vim para a Austrália e fiz doutorado. Então, eu sou doutora de doutorado, eu sou cientista. Então, o medical doctor, que é o médico do Brasil, eu não sou médica, tá? Eu sou doutora de doutorado. Então, mas eu trabalho atualmente com medical education na empresa que eu trabalho. Então, educação para médicos, educação para pacientes e tudo. Então, eu adoro ensinar. Não é, então, o meu instituto só. É a minha vida toda é ensinar. Também com 2 crianças, como é que você não ensina? Tá todo dia ensinando alguma coisa. E tem sido um prazer pra você, né? Porque a gente tem acompanhado e você tem se dedicado tanto, assim. Nossa, Tá sendo, acho que a jornada tá sendo legal, tá, né? Tá, tô adorando. Agora, uma coisa que eu percebi que inicialmente eu queria que o foco fosse o speaking. Eu percebi que muita gente precisava do foundation, precisava da base. Então, no momento é isso que eu tô trabalhando, mas daí, na verdade, vai pro segue para você, porque eu comecei lá no final já, eu comecei com o meu específico no speaking, mas eu sinto que eu posso ajudar muito mais gente também que tem alunos de medicina que falam assim, eu quero, quando eu formar, ir para a Austrália, mas não falam nada de inglês. Sim. E como o meu foco era para quem já falava inglês, como é que fala inglês técnico, agora eu quero começar também a pensar no foundation do medical English. Então, aí vai para esse método aqui. Vamos entender um pouquinho mais desse método aqui. Exato. E o seu método? Para Então, quem que é? Como que funciona? O meu método, o que eu vejo de diferente que eu posso falar do meu método? E o que mais chega a gente pra mim, tá? E principalmente, eu tenho alunas com 78 anos, com 60 anos, pessoal que, tipo, mais velho, assim, né? E o que eu vejo que é diferente, que atrai esse pessoal, é a questão da escrita do jeito do português. Porque, o que eu acho? Como o inglês não é uma língua fonética, a gente olha para aquilo, ver hide, por exemplo, né? Tá escrito H-E-I-D-I, e aí não corresponde com aquilo que a gente está lendo. Então, isso cria um bloqueio. A gente não consegue assimilar muita coisa. Imagina uma língua inteira nova, que a gente olha para tudo aquilo escrito ou que está sendo falado e a gente não assimila. Então, esse jeito de escrever do jeito aportuguesado quebra pelo menos essa barreira. Já dá um adianto. A pessoa pensa que é possível. Não é que ela pensa, ela percebe que é possível ela aprender. Principalmente ali no começo, é muito difícil tu assimilar uma coisa tão nova sem ter aquela correspondência na escrita daquilo e também no teu ouvido que tu tá ouvindo, né? Então, como isso foi uma coisa que sempre foi vantajosa. Eu lembro de eu com adolescente, tava Mulheres Apaixonadas, lembra da novela? E eu pegar a letra da música e escrever todinha do jeito que eu ouvia. Pra eu conseguir repetir aquilo. E por que você fala inglês tão bem? Eu aprendi inglês um pouco, uma boa parte, com uma missionária americana quando eu era criança. Eu já sabia. Foi o que me verdade. ajudou. Já sabia. Foi ela. Ela me ajudou. Ela que abriu essa porta pra mim, né? Caramba. Que mudou minha vida completamente. Tia Bunny. A Tia Bunny. Eu vi Famosa lá, Tia Bunny. eu gostei do nome, Todo né? mundo acompanhando, que legal. É Bárbara o nome dela, na verdade. Ah, é. Bárbara Luna. Então, o seu método é mais na pronúncia e aí, para os brasileiros, como a gente falaria, como a gente escreveria em português. Falaria, Isso. né? Tipo, Heidi eu escreveria com A, né? Na hora de mostrar pra alguém. Sim. E falaria R de arara no final, pra simplificar Sim. aquilo. Então, tipo, eu tenho um curso que chama Base Forte, que é justamente a base do inglês. E eu penso isso muito na vida. Quando a gente criou o Base Forte, foi justamente pensando que é importante ter uma boa foundation, porque o resto não constrói bem se a gente não tem uma boa base, né? E eu vejo que, tanto de pronúncia, que no Brasil a gente ensina muito errado, infelizmente, não tem ninguém pra corrigir, e aí vai embora, e chega aqui na Austrália, as pessoas não entendem, acha que tá arrasando, e o não cara tá não nem sendo entende. entendido. O cara E não com entende. inglês australiano, né? E aí deve ter inglês australiano pra ajudar. E aí foi assim. Muito legal. E você acha que os brasileiros estão tendo resultado? Você está vendo eles Sim, tendo resultado com esse muito. método? Muito. Nossa, Bastante, é uma alegria ver. eu tenho amigas que elas já
estão aqui na Austrália fazem anos, o inglês delas já é fluente e elas amam Ainda o seu aprende. conteúdo, porque elas ainda... Os acentos. Exato. Não, A pronúncia, elas estão fazendo exercícios É. que você fala para elas fazerem e dá para ver que a evolução delas, de uma pessoa que já era fluente, mas a pronúncia dela tá ficando mais fluida também. que legal. Tá? Que tá fazendo o curso dela. Não, só tá assistindo o Instagram Só, dela. só o Instagram. Eu me lembro de uma que é bem... Vamos ensinar essa pra galera. Vamos. A Sydney. Sim. Né? Porque a gente fala, vem pra Sydney, Sydney. né? Ai, maravilhosa, Austrália, eu tô aqui em Sydney. E não é Yeah, Sydney. E é. ela aprende, como que é? Sydney. Sydney. Sydney, é bem... É só unir no final, né? O Exatamente. Y tem som de... É que nem rim. Rim. Você escreve, Kidney. você escreve kidney também. Kidney. Kidney. Não é kidney, né? É. Kidney. Não, é Disney, né? Disney, É. Money, Monkey, tudo isso é Y no final. Aí, E ó. a gente não fala money, não é money. Ah. Money. É, Eu acho que pronúncia era uma coisa muito subestimada. Mas, gente, entre no brasileiro Brasil, a antes. gente acha que falar inglês tem aquele né? Sydney, money. A gente, é assim que a gente acha que tá arrasando falando assim. Ai, caramba. Muito legal, muito legal. E o seu método? Eu tenho o nome carinhoso em inglês sem sofrência, porque eu não quero que a pessoa sofra. Então, o que eu ensino é assim, eu quero que a pessoa fique bem no inglês, assim, no sentido de não sofrer, de aceitar os erros, que errar faz parte. E o que eu faço, eu quero que a aula seja uma coisa divertida para a pessoa chegar aí, o que eu vou aprender hoje? Eu tento estimular o aluno com fotos legais. Aí eu pergunto para vocês conversam sobre o quê? Com suas amigas, tá? Vocês fofocam, vocês conversam sobre, sei lá, o dia hoje, alguma coisa engraçada, e um filme engraçado, eu tento colocar isso nas minhas aulas, para estimular a conversa, Legal. para a pessoa ficar mais à vontade, e principalmente para não sofrer no dia a dia. Sim. Então, no seu caso, você está numa escola que tem aquele método, aquele book lá tradicional, que tem a gramática, tem tudo, e aí você traz um pouquinho de humor também e deixa a pessoa ficar mais tranquila para não né, não ficar naquela pressão, eu vou errar, ai Na meu verdade, Deus. na escola eu uso como se fosse tipo um teste. Eu coloco meus métodos, ver quais eu gosto, quais funcionam. Aí eu pego certas coisas do livro Tá. para dar uma lapidada do meu método Sim, lá. E então eu uso E você a escola para tem visto testar. que os alunos em gerais, que não são só brasileiros, claro, têm aprendido com esses métodos. Você acredita que eles estão Bastante, eu evoluindo? amo. E os brasileiros também se empolgam. Se tiver uma dancinha no meio, sei lá, uma coisa que tem a ver com carnaval, é isso, que dá um pouco mais de papo, eu sempre tento colocar Que isso. bacana, que legal. Você acha que por conta que você também fala português e você... foi desde esses 10 anos que você começou a andar com o pessoal brasileiro que você começou a desenvolver o português ou você já falava antes? Não falava. Foi com a galera mesmo? Foi assim, ali, com a foi galera. ali Eu na achava que zoeira, ali no Brasil era carnaval, festa, caipirinha. E você acha que porque você também entrou numa cultura, aprendeu uma nova língua, você fala super bem, você lida com as pessoas do Brasil inteiro, porque a gente, também no Brasil, a gente também tem dialetos diferentes, né? A gente Tem bastante, e né? você sabe todos, né? Então, você Me não... divirto, Imagino. E você acha que por conta que você também aprendeu português, você desenvolveu um método diferenciado, assim, pro pessoal que tá aqui e falou, peraí, pessoal, para o pessoal ficar mais confortável ou não? Com certeza, porque eu penso, eu aprendi dessa forma e nunca foi uma sofrência para mim. Então eu quero passar isso para os outros. Arrasou. Que legal, É que isso, bacana. né? Que eu vejo tanta gente sofrendo, tem que aprender inglês, tem Tem, uma aula. E como você vê com a Evelyn, a Rádio, deve ser uma coisa divertida. Você Sim. vai lá, nossa, eu quero aprender isso. Nossa, que legal esse conteúdo. E com a internet hoje em dia, o que podemos oferecer E tem muito conteúdo maravilhoso, gratuito, né? Graças a vocês, que não só através de ganhar a profissão, vocês estão ali dispostos a ajudar mesmo, né? O intuito da Mesa Redonda é exatamente também trazer pessoas que ajudam, né? E de certa forma, quem não contratou ali o curso de vocês ou não contratou algum produto, tá aprendendo anyway, né? Sim, exato. Com o canal do YouTube, com o canal do Instagram. Sim. Então, mesmo que não compre o produto, talvez o produto não é o produto certo para você, você pode estar lá acessando o conteúdo e aprendendo. Né? Então, talvez tenha alguém que fala assim, não, eu preciso ter um inglês mais, assim, descontraído. Aí, né, gente? Mas, então, gente, também é pessoal.
Anyways, desculpa. Imagina. Off Ó, tangent. vou aproveitar esse gancho aí, eu vou inverter aqui a pergunta para começar, porque esse aqui eu tenho certeza que a pergunta ele vai ter várias para falar pra gente. Manda bala. Nesse meio aí de ensinar inglês, métodos diferentes, teve alguma situação engraçada assim que você pode compartilhar com a gente? Bom, você deve ter 56 eu mil. tenho vários de alunos meus. Um aluno meu falou pra mim que ele tava, posso falar, que ele entrou no Tinder lá, tava falando com a pessoa lá, Claro. e a pessoa falou WhatsApp, né, de como é que tá. E ele mandou o WhatsApp. Mas assim, né, e vários alunos já chegam falando, confundindo chicken e kitchen. E eu falo, ó, tem tantas, e eu tô tentando pensar aqui de lembrar de Se cabeça. você lembrar assim. demais, você conta pra nós, tá? Com certeza. Vou inverter Tem com as vários. meninas. Eu tenho uma ótima. Tem um aluno meu que faz o meu curso de inglês médico e ele é médico, ele trabalha em um hospital de língua inglesa e eu estava ensinando para ele sobre sílaba tônica. Então, não é só a pronúncia correta, não é só saber falar a palavra corretamente. Você tem que saber onde fazer o stress da palavra. Então, a palavra única. Em português, tem um acento no U, então é o U. Você fala única, único. Em inglês, a sílaba tônica vai estar na última sílaba, então é unique, unique, tá? Esse aluno meu misturou os dois e ele falou assim, Heidi, meu chefe ficou perguntando, are you sure your patient is la la la? Aí ele, yes! Ele estava tentando, eu vou falar aqui para vocês, ele estava tentando falar que o paciente dele era muito especial, que o paciente dele era único e bacana, não sei o quê. Em inglês, como é que foi? My patient is unique. Unique. Eu comecei a rir. Eu falei, eu não acredito. Aí ele se descobriu por quê que ele não entendeu. Eu falei assim, você acabou de castrar seu paciente. Então, a palavra unique acontece quando tem a remoção dos aparelhos reprodutivos da pessoa. Então, quando ele estava falando, yes, my patient is unique, aí o chefe, are you sure he's unique? Oh, yeah, he's definitely unique. Really? Então, por isso que quando você trabalha nessa área da saúde, você precisa ter a pronúncia correta, gente. Nessa situação não tem problema, mas podem ter situações sérias. Então, na área da saúde, você tem que falar tem que estar certo, inglês correto. Bacana. Posso acrescentar Pode. também? Não sei se eu posso falar isso, mas para quem vai pro McDonald's aqui, né? Sempre tem o large Coke, né? Que é Ah! vários brasileiros, ao chegarem na Austrália, pedem outra coisa, que seria Mas pode falar. uma grande rola. Pode né? falar, Se pronunciar errado, você tá pedindo uma... Então fala, ensina drogas. lá pro pessoal como não Então, deve uma falar Coca. e como vai falar. Uma bebida é a Coke, mas se for o Bilal, é Coke. Ou um galo também. Então você pode, eu não quero que ninguém... Mas isso é Entendendo? legal, ó. É útil, gente. Só pra Aproveita. vocês não passarem perrengue lá no McDonald's, que acontece direto. A não ser, Vai que goste, né, da pessoa que tá ali. É isso que eu ia falar, pode né? ser que goste, né? Mas Que é uma coca com... Não sei o que tem dentro ali, né? Pode ser gostoso. Eu acho que... Acabei de lembrar de outro, mas... Esse não foi do meu aluno, foi uma amiga do meu aluno que ela estava procurando estágio em hospital. Aí, gente, é pra comer. Ah, vou comer. Não é enfeite, Eu não. vou comer. É pra comer. E essa amiga dele estava procurando estágio no hospital, porque eu estava ensinando sobre a letra D em inglês, tá, gente? Então, em português a gente fala médico. Médico, então é né? Médico. Em inglês é medical, medical. Não vai ser esse som de j em inglês, tá? Então, vamos pronunciar isso correto. Medical doctor, medical research, medical whatever. E aí, essa menina foi e usou a pronúncia do inglês, do português. Medical. Mágico. Mágico. I'm a medical student. Basicamente, falou que ela é uma estudante de mágica. E o cara assim, excuse me? Yes, I study
I'm a medical student. Aí o cara assim, essa menina tá drogada, tá fumando alguma coisa. Tipo, ela quer ir em Hogwarts, porque ela não é um estudante de mágica. Não conseguiu estágio, porque deve ter sido alguma outra coisa, mas então, uma pequena não, e já palavrinha. né, na Uma introdução. medical Mas aí eu student. vou falar, eu não sei porque, eu não sei se é criatividade do brasileiro, mas eu não imagino numa mesma situação reversa, assim, no Brasil, a gente não entendendo esse tipo de coisa. Mas aí eu falo, como a pronúncia é importante no inglês, infelizmente, a galera, os falantes de inglês não são tão criativos nesse sentido. Eu tenho uma amiga que também estava na Europa, numa festa, foi pedir, can I have a Red Bull? Ao invés de Red Bull. O cara não entendeu, mano. Como assim? Que o cara tá numa festa. É claro que ela tá pedindo Red Bull, mas só porque fala Red Bull, não entendeu. Não faz o menor sentido. Eles não, Mas eles não tem essa... flexível. Não tem Não é malandragem. Eu não flexível, sei. eu também percebo, às vezes tem coisas que são, é óbvio, Por né? exemplo, medical. Se ela tá num internship de medicina, óbvio que ela tá falando medical, né? Tipo assim, quem não É o contexto. entendeu? Contexto é tudo, né? Contexto é tudo. Mas não é tudo. Infelizmente não é tudo. Daí a importância de ter a pronúncia correta. Mas, ó, eu vou ser um devil's advocate here. Se você tá na balada, tá som alto, gritando, e alguém te pede um Red Bull, você, what on earth? Essa menina quer. Ela quer alguma coisa de cabeça, ela, o que ela quer? Ela quer uma bola, né? Ela quer uma bola na cabeça dela. Não sabe, né? Pra mim é, tipo, bizarro. Alguém Mas não entender que poderia ser qualquer outra coisa que não seja Red Bull. Tipo, como? Ah, mas é porque você fala português, né? Exatamente. Então, você tem o... Ah, não é red, né? É. Tipo, não é Heidi, Mas eu acho que o brasileiro é esperto nisso. É. Não ia acontecer a situação, eu acho, tá? Não tem como provar Não, isso. é mas até eu com o penso que- espanhol, né, falando. Se vai uma pessoa lá falando um espanhol em português, você dá você consegue entender. Se você fala português pra eles, E eles já não Eles entendem. não entendem. Exato, eu acho que é uma coisa do eles não brasileiro entendem. de Você ter fala, o... como que não tá entendendo aqui? Ó, tá mais ou menos ali, né? O italiano também, a mesma Exato. coisa. A gente entende ali algumas coisinhas. Isso. Então, acho que é mais brasileiro também. O Eu brasileiro acho que o tem brasileiro essa... tem essa coisa aí. É. Meu portunhol é ótimo. O do Hugo é maravilhoso. Ah, só que não, né? Fala espanhol também? Eu tenho que falar um pouco na escola, né? A galera vem com os problemas de família, de namorado, eu fico lá escutando, soltando, eu entendo. Eu entendo. Estou aqui para ajudar. Aí eu tô fazendo o som ontem. Aí você tá na dancinha. Eu fico lá, de amigo. Claro. Conta-me. Sei lá, nem sei se eu eu gosto. Ai, deve eu ser gosto. muito engraçado, Deve. gente. Eu gosto. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. O que vocês, assim... É um desafio, né, aprender inglês, com certeza. Posso falar pela nossa comunidade que está aqui, tem pessoas que passam anos aqui e é difícil. Eu estou 10 anos aqui, eu falo inglês e eu tenho muito que melhorar ainda, né? Então é um aprendizado, assim, todos os dias, né, com vocês, no dia a dia. Eu acho que a cara de pau e o desafio de fazer, de ir, fazer, falar, eu acho que é uma dica de ouro para todo mundo, como ele fala, né? Vai sem sofrência, coloca a cara para bater que você vai aprender. Mas o que vocês acham, assim... Aquela pessoa que está travada, tanto que chegou, quanto aquela pessoa que está a longo termo aqui, longo tempo, e está travada. Uma dica assim para destravar de cada um, que você fala assim, cara, eu acho que se a pessoa fizer isso, ela vai destravar. Tanto aquele que chegou, ou vocês quiserem separar, ou aquela galera que está aqui também e ainda tá, ai, meu inglês, meu Deus. Eu vou falar por experiência, não aprendendo inglês, né? Porque eu nasci aqui, então cresci com inglês, mas eu morei na Suíça e eu aprendi alemão. Não ter medo de errar. Talvez isso funcione para quem acabou de chegar e não para quem está aqui há mais tempo. Eu errava muito, gente. Nossa, meu alemão era horrível no início. E o pessoal, super gente fina, tá? Super gente fina. Eles me ensinavam como é que falava corretamente. Eu errei muito. Falei tanta palavra feia, tá? Então, falei tanta palavrão. Estava até comentando com a Evelyn que quando eu estava aprendendo alemão, meu tio mora na Suíça e ele estava perguntando, falou assim, não, você não vai usar uma como é que chama? Meia calça. Eu falei, não, vai me deixar com muito calor. Só que essa palavra em alemão, se você falar errado, quer dizer que você tá horny. Como é que fala horny em português? Excitado. Aí ele assim,
Aí eu vi a cara do meu tio ficando toda assim, Sem graça. sem graça. É isso que brasileiro fica na hora que coloca meia calça. A gente fica com calor quando a gente coloca meia calça. E continuei falando. Então, mas anyways, alguém me corrigiu no final. Então o negócio é, não ter medo de errar. Você quer saber? Você vai errar. Você Não tem vai, jeito. não, você vai errar. Australiano fala inglês certinho? Exato. Brasileiro fala português certinho? Você Aqui vai tá errar. igual. Então, a primeira coisa é, você vai errar e just accept it. Tipo, você vai errar. A segunda coisa, se eu puder falar duas coisas, é fala na frente do espelho. Eu sei que eu falei isso antes, mas falar na frente do espelho. Você fica mais confiante. Você todo dia, de manhã, você acorda e fala assim, o que eu vou fazer hoje? Fala inglês. No primeiro dia vai ser aquela coisa assim mais estranha, você fecha a porta do banheiro, não deixa ninguém te ver. E aí depois fala assim, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou para a escola, hoje eu vou pegar o ônibus para ir para a escola. Quando você perceber dali a um mês, você já está falando assim. Essa mesma frase que você falou over and over and over again, já ficou natural. Então essa é a minha dica, não tenha medo, você vai errar e falar na frente do espelho. Eu tô com a Raíssa nessa daí. Que eu vejo que é também uma coisa muito do brasileiro de não querer errar, de jeito nenhum. Quer chegar lá no final no topo da montanha, quer falar inglês fluentemente e achando que não vai errar. É impossível, não tem como não errar, é Mas impossível. eu não acho que é o medo de errar, eu acho que é o medo do julgamento. Mas o medo de errar pelo né, julgamento. mas consequência. Mas de Eu sei julgar, porque o entendeu? brasileiro Por A exemplo, gente- quem chegou tem Sim, medo né? de... E quem tá aqui muito tempo, fala, eu vou falar uma coisa errada, a pessoa vai pensar, nossa, eu tô aqui, ele tá aqui 5 anos, 6 anos, e ainda tá falando assim, então acho que é o julgamento, entendeu? Não, exatamente, é o que eu falo pra galera quando a pessoa vem Mas o pra cá. brasileiro que... Eu falo, gente, vem pra cá, ainda mais a Austrália tá preparada pra isso. Quantas pessoas estão aqui, sabe, tenta só dar o seu melhor na comunicação. Se não deu certo, troca ali, ó, vai pra direita, vai pra esquerda, que eles vão entender. Eu me lembro, eu já falei isso aqui, que quando eu cheguei aqui, que eu tinha que resolver as coisas, eu chegava nos lugares e falava, eu não sei se isso é bom ou ruim, mas eu falava, oh, sorry, I don't speak English very well, but I need your help. Quando eu falava que eu precisava sua ajuda, quebrava. A pessoa, não, vem aqui que eu vou te ajudar. Nossa, eu fazia a mesma coisa em alemão. Eu falo, e tanto é que a sua frase tá perfeita. De tanto eu falar isso, eu parecia nativa. Eu tô treinando até hoje, na verdade, eu chego lá, brincadeira. Tanto é que eu falava assim, aí o pessoal, você realmente precisa de ajuda? Você acabou de falar perfeitamente essa. Né? Então, sim, o pessoal ajuda. É. Agora, esse negócio do julgamento, eu não sei se é só de brasileiro, não. Porque eu lembro quando eu morava no Brasil, você tá todo dia aprendendo português, né, gente? Não é que você nasceu no Brasil e simplesmente você aprendeu a falar todas as palavras. Eu lembro Chega aqui e esquece tudo. Cada coisa que eu falo aqui que eu falo, meu Deus. Eu lembro que uma mãe de uma amiga minha, eu falei alguma coisa que eu estava procurando notário público, tá? Porque eu estava procurando notary public. Só que aí eu simplesmente dei uma traduzida pro português e assim, o português dessa menina é terrível. Falando na frente de todo mundo. Que horror. Aí eu só dei... Sim, meu sangue esquentou, eu queria falar assim, e o seu inglês? Eu quero saber do seu inglês. Mas meus pais sempre me ensinaram a ser muito educada. E depois Que triste, né? naquela época não existia esse negócio de ficar olhando o Google, mas aí uma amiga minha que estava lá... Como é que fala notário público? Eu não sei nem como é que é. Não, minha amiga advogada falou assim, é assim que fala, notário público. Olha. Nossa, eu, hein? Aí eu falei, eu não posso esfregar na cara dela. Ela falou, não, porque é a mãe da nossa amiga, você tem que ficar calada. Então, tudo bem que ela é brasileira, então, mas você... Inclusive, ela está assistindo a gente nesse momento e está deixando um recado para você aqui. Eu quero saber como é que tá seu inglês. Recado, olha para aquela câmera. Brincadeira. Mas, então, esse negócio do julgamento, eu entendo por quê. Porque durante nossa vida toda no Brasil, a gente foi julgado em algum momento por alguma coisa. E então, o que eu quero dizer é, eu continuo falando português, eu continuo aprendendo português, eu continuo falando coisas erradas, e aí eu falo errada, e aí eu tento melhorar. Então, pega o que as pessoas me julgaram com o português e desliga, joga fora. Não, eu até falei que você era brasileira hoje. Eu tinha esquecido desse detalhe. Exato. Total. Não tá julgando? Total. E você? O que você acha? Primeiro, eu concordo plenamente com o Dr. Hari e Evelyn. Quanto mais você errar, para quem estiver aprendendo inglês, ou para quem
tiver vontade no futuro, quanto mais você errar, mais rápido você vai chegar na fluência. Eu até hoje, eu cometo bastante erro, o mozão me Eu corrige, também. mas é assim que eu aprendo. É. Aí eu pego, porque, pra quem não sabe, você, no começo, principalmente, fica flutuando na sua cabeça as palavras ali, e como se fosse um quebra-cabeça. Você tem que, né, combinar. E como é que você faz isso? Errando, aí você vai acertando. Então você tem que errar. É isso. E a segunda coisa, às vezes a pessoa tá muito afobada e quer correr antes de engatinhar. Não sei se vocês falam isso em português, eu traduzi ao pé da letra. Tá certo. Mas ficou Vai, bonito? vai. Ficou Vai, bonito. então Vai. ótimo. Fica lá com Você o boi. treinou, Mas- você treinou essa aí, Eu sei, Cadu? não, mas essa eu não usei, mas veio a mente. Muito boa, já muito soltei. boa. Aí, às vezes, dá um passo para trás. Em vez de querer soltar uma frase bonitona, longa, conversa, foca naquelas frases chaves, tipo, I'm going to, eu vou, did you, você fez no passado, qualquer coisa. Com essas frases chaves, você já consegue manter uma conversa. Foca nessas coisas, I'm going to, I wanna, mais rápido, tipo, eu quero. Com essas coisas, você já consegue manter uma conversa. Aí você vai, né, passo a passo. É isso. Paciência, foca nessas frases chaves. Eu ia falar mais alguma coisa, mas eu acho que eu esqueci. Fugiu. Não tem problema. Mas eu tenho uma pergunta. Então, tudo que a gente falou aqui agora é ótimo para quem acabou de chegar. Mas e aquela pessoa que já está aqui há 5 anos e está travada? Sim. Agora, pelo menos. Tá. Muita gente, por exemplo, o brasileiro é um povo sorridente, um povo alegre. E muitos, na maioria dos casos, eu diria o brasileiro já com qualificações incríveis, com tudo para fazer sucesso aqui, trabalham numa área nada a ver, porque tem medo. Se você se colocar num ambiente de interesse, pode ser um bar, pode ser qualquer coisa, você vai acabar falando mais, que você vai querer participar, é sua área, você manja desse assunto. Um bar, por exemplo, você tem que falar com pessoas, você tá ali, às vezes você vai tomar você vai estar com pessoas alegres do seu lado, você vai querer conversar, você vai querer estar envolvido, não tem que ser um bar, pode ser um café, pode ser uma coisa da sua área, assim você vai acabar falando, vocês viram o que aconteceu nas notícias? Você vai querer bater um papo sobre Mardi Gras esse fim de semana, sobre Natal, Páscoa, os acontecimentos, e você vai querer, você vai destravar sim. Ó, vou perguntar pra vocês dois. Pode concluir, que você ia concluir. Não, porque o negócio é, por que você tá travado? Você tá travado porque você não tá feliz com aquela situação, e daí você tá travado, que daí, por exemplo, um journal club da vida, se você for da área médica, da área da saúde, tá aqui há 10 anos, mas o seu inglês não tá indo bem, um journal club com seus amigos, talvez melhore. Todo mundo pode estar falando errado, não tem problema. Quem tá julgando ali? Ninguém. Eu vou perguntar pra vocês dois, que são australianos, então, né? A galera chegou aí na Austrália, tem gente, será que a Austrália não tem preconceito ou não? E vocês estão dando dica pra gente sair na rua e falar com todo mundo. Então, legal, funciona, mas existe alguma área, assim, algum departamento? Como que a gente vai, assim, identificar que a gente não tá sendo, sabe, chato, ou que não vai ter um preconceito? Tem algum lugar que você falou, não vai com esse pessoal não, que esse pessoal aqui, ou numa área mais jurídica, que não vai ter muita paciência, ou na parte de medicina também, talvez as pessoas não tenham tão paciência. Tem uma área que você fala assim, não vai ali, porque normalmente nessa área o australiano não tem. Ou vou num bar, chego lá, realmente posso tomar cerveja com a galera, e vai todo mundo ali pra falar um inglês comigo legal ou não? Como que eu vou identificar, assim, porque esse também é a questão do destravar. Você chega, é a questão, tipo, eu vou chegar em qualquer lugar agora e vou conversar em inglês, será que aquela pessoa vai me aceitar bem? Tem alguma dica, tipo, essa área vai que é mais aceitável, ou se você vê que a pessoa tá esquivando, ok. Eu acho que isso não pode Categorizar. categorizar, obrigado, Aham. pela área. Eu diria que nem no Brasil, você vê uma pessoa, tem cara de Nutella, ou tem cara de... Posso falar babaca? Pode falar, aqui pode Você já falar vai saber tudo. Eu que o cara gosto vai ser de babaca em qualquer língua. Eu gosto de Nutella. O Como cara não assim? tem uma mulher nada a ver ali também, você já vai saber que essa pessoa Não talvez tá vai afim te de dar conversar, trabalho. Aí você já vê pela cara, que nem no Brasil. A Eu pessoa demonstra, diria né, quando ela isso. não tá afim de... Só que talvez, na verdade, a Evelyn tenha mais experiência sendo o brazuca aqui, porque eu nunca tive que passar por alguma coisa. Mas nenhum assim, amigo australiano chegou pra você e falou assim, você tá andando com aqueles brasileiros lá que não sabe falar inglês direito, não tem paciência. Não, Fala a verdade. Não. nunca. Não, legal, é isso que eu quero saber. Eu tô perguntando realmente real. Não, tem Porque alguns amigos que já falaram, falou isso errado e tal. Aí, Sim. aí deram risada, mas não na maldade. Não Aí na depois maldade. você falou outra língua, aí o cara, É. e eu... Mas tipo, Mas não acho que é, tem não é formas, de na né? maldade, é mais de... Não, eu acho que tem Engraçado. formas da gente chegar na comunidade brasileira mesmo, ou na comunidade australiana e
Se eles verem que a gente está esforçado e que a gente quer conversar, eu não Principalmente acho fazendo também. o que você falou antes, tipo, falar, desculpa, não sei, a pessoa já baixa a guarda. Eu acho também. Eu nunca senti, tá? Eu nunca senti que, assim, eu tava em algum lugar que, de repente, eu não sabia desenrolar, nem que seja uma coisa técnica, porque eu não falava inglês bem em alguma determinada situação, que eu tive esse preconceito. Eu acredito que outras pessoas podem ter testemunhos diferentes, mas no meu caso, eu sempre consegui sair, conversar e explicar o que eu precisava. Tem amigas australianas aí que a gente toma um bom vinho, e eu nunca percebi um preconceito em relação à língua. Eu acho que realmente é nós que colocamos isso na cabeça, né? Agora, eu concordo, a gente não pode categorizar. Uhum. Mas, por exemplo, você está num café super badalado, você não pode simplesmente sentar e conversar com seu chefe. Ele vai falar, do this, sabe? Não, you need to know the time and the place. Você tem que saber que horas que você pode estar ali conversando. Por exemplo, na área da saúde, mais de 90%, vou falar 75%, acabei de inventar essa estatística, tá? São imigrantes. Tá. Tá? Você não precisa ter um inglês perfeito, mas você precisa ter um inglês bom para você tá ali. Mas, por exemplo, eu nunca escutei de nenhuma amiga minha do laboratório, falei assim, ai, não conversa com aquela pessoa, então, ai, que saco, aquela pessoa não fala inglês direito. Não, porque a maioria deles não fala, tipo, não são nativos. Então, tá todo mundo aprendendo. Eu já ouvi, falei assim, aquela pessoa é um saco, porque aquela pessoa é um saco, né? Por causa do inglês. Tá. É. E na área da saúde, tem muita oportunidade para quem ainda assim está aprendendo? Você acha que tem? Não. Se você não tem a base do inglês, não tem. Mesmo naquela época do Covid, que o pessoal precisava de bastante gente para o laboratório. Sim. Porque eu ouvi falar que ali Continua estava tendo assim. uma oportunidade para a galera. Mas não que para tava quem tem iniciando. zero. Tá. Sabe por quê? Porque você tem que saber seguir um protocolo. E para você conseguir seguir um protocolo, você tem que saber ler. Sim. Né? Então, se você... Literalmente, eu conheço gente que chegou aqui só fala hi. Uhum. Essa pessoa não tem Não, como, sim, né? sim. Mas se você consegue ler e se você consegue entender o que a pessoa está falando, sim, tem essa oportunidade. Tá. Mas tem que falar alguma coisa do inglês, sim. Legal, bacana. Eu tenho estudantes que estão aí se dedicando no inglês porque querem entrar na área mesmo, né? E eu tenho certeza, tem galera que já está já indo para um avançado, eu tenho certeza que essas pessoas já estão prontas para poder ir fazer uma entrevista. Eu vi uma vaga da Heidi esses dias falando era assistente de nurse. Assistente de nurse para dentro do bloco cirúrgico, mas a gente pode conversar sobre profissão trabalhar na área da saúde em outra mesa redonda. Específica. Mas tá bombando. Tem muita oportunidade. Legal. Eu acho que a gente misturou bastante falar coisa. inglês. Então, mas isso que é o negócio. Se você quer trabalhar na área da saúde, você precisa ter o inglês, gente. Então, nada melhor do que ter o foundation, de aprender bem, de falar coisa errada no início e aprender com aquilo. Também não é falar errado e ficar falando errado pro resto da vida, né? Sim. Exato. É saber conversar com o paciente. Então, é possível, gente. É possível você chegar na Austrália, aprender o inglês e trabalhar na sua área. Eu falo a área da saúde porque eu sou dessa área. Mas acredito que seja possível para as outras áreas também. Com certeza. A gente falou do destravar e aí automaticamente vocês falaram alguns métodos infalíveis. Você falou do espelho, de olhar ali e tal. Mas tem algum que vocês gostariam de mencionar que você falou, cara, isso aqui é infalível, né? Você falou, falar todo dia ali na frente do espelho, que o negócio vai sair. Tem algum método que... Adicionando isso daí, eu diria o seguinte, a gente se prepara, por exemplo, eu não sei quem aqui já fez entrevista corporativa, né? Vou falar do meu exemplo. Eu, tanto no Brasil, para eu ir bem numa entrevista, eu treinava, eu escrevia tudo que eu tinha para falar sobre mim, meus achievements, tudo em português, do mesmo jeito. Me preparava para chegar ali e falar de pronto, né? Não enrolar, não ficar... ter realmente bons exemplos. Mesma coisa em inglês. Quando eu pude ir até o final para ser contratada em lugares que eu queria, que eu buscava, foi da mesma forma. Então, às vezes a gente já tem essa cabeça de fazer isso para uma entrevista, mas eu diria para fazer a mesma coisa para small talks também. Se você treinar, se você sentar lá e falar como foi meu final de semana, todo australiano pergunta isso, como foi seu final de semana ou planos para o final de semana. Senta e escreve, o que eu vou fazer?
fazer isso, isso aqui. E eu vou treinar. Eu vou realmente estudar isso a fundo. Quando alguém me perguntar, eu vou falar de pronto É aquilo verdade. com segurança. Todo mundo faz essa pergunta aqui. Todo mundo faz essa O que pergunta. vai fazer Como no final você de semana? tá? Como que foi o final de semana, né? O que você vai fazer aí no feriadão aí de Páscoa? Eu nunca sei, gente. Tu vai ficar muito seguro se tu fizer a mesma coisa, treinar no espelho ou se gravar falando aquilo tudo. Vai conversar, vai falando aquilo. Fica preparado. Fica preparado como se Sim. fosse uma entrevista. E aí Sim. tu vai se sentir confiante pra falar. Então é um pequeno detalhe que pouca gente se põe de fato a fazer, É. mas que quem É um faz treino, alcança. né, gente? É A o realidade treino. é treinar. Eu acho que tem aquele ditado, practice makes perfect. Eu não acredito na perfeição, but practice makes you confident. E daí você pode, assim que você está confiante nessa frase, melhorando, né? você passa para outra frase que você não está confiante. Então, practice makes Tem que confidence. praticar. É. E aí, algum Daria uma método dica aí? pra fixar palavras, assim. Vou dar o exemplo da mãozão aqui. Uhum. Às vezes eu sou bem chato com isso, a gente assiste série em português, eu paro tudo, toda hora. Não, qual a palavra é essa? Ela me ensina a palavra. Aí talvez eu pergunte a mesma coisa na semana seguinte. E ela fica brava, que eu esqueci. Mas ela não fica brava porque eu esqueci. Ela fica brava porque ela sabe que eu sei como fixar a palavra. Só que eu não prestei atenção. Uhum. Como muitos homens num relacionamento, tá ligado? Como ela fala. Aí o que eu faço? E o que eu recomendo os alunos fazerem? Ao aprender uma palavra nova numa série, sabe, aprendizagem passiva, na Netflix, seja o que for, anota uma lista de palavras. E depois você coloca essa mesma palavra em 3 frases diferentes. Uhum. E você fala alto. Se você coloca em uma, talvez não fixe. Mas 3, você tem que pensar de 3 formas diferentes com essa mesma palavra. Por isso que o mozão fica bravo, que ela sabe que eu não prestei atenção. Uhum. Então, pra você fixar, eu recomendo fazer isso 3 frases diferentes com a mesma palavra. Legal. Eu Aí fala gosto. alto. É. Legal. Ai, esqueci de falar qual que é a palavra em inglês, em português. Bora, Mas, bora. Em alemão, né? Que difícil, gente. É muita Mas, língua. seguindo esse conceito, é perfeito. Eu concordo perfeitamente com isso. E o negócio é falar alto. Porque quando você lê, só fica lá na sua cabeça. Mas se você lê em voz alta, você tá ali ficando mais confiante com como você fala também. É por isso que a gente fica no Instagram olhando pra vocês e fica repetindo aqui, ó, que nem boba, assim, ó. Repete, vai, porque fixa mesmo. Uma menina me segue e ela me mandou um vídeo dela fazendo uma aula minha. Aí eu assim, funciona, Raide, funciona, vou te mostrar. E aí ela filmou, ela fazendo a aula. Gente, a coisa... Realmente, eu acho que eu ia querer fechar a porta do banheiro quando eu estivesse fazendo isso. Mas ela estava já Sim. tão confiante de falar o negócio que ela não estava nem aí, É, que Boa. tava pessoas assistindo, então... Eu acho que até uma prática, assim, pro PTI, né? Que é um método de proficiência. A gente normalmente usa quando vai migrar ou quando vai precisar dessa nota aí para poder ir para uma universidade. O meu cunhado, ele uma vez passou em casa e falou, e aí, como que você tá aí no PTI e tal? Eu falei, tô arrasando, nossa, eu decorei aqui uns negócios, agora vai. Ele falou, então falei pra mim. Falei, aí ele falou, legal, hein? Tá indo. Eu o quê? Vamos lá. Ele falou assim, pega o Notes. Eu não sabia, mas o Notes você consegue gravar. Depois você me mostra. Vamos falar esse seu texto ali. Aí, legal, falei, arrasando, e dei vários exemplos e tal. O Notes não pegou exatamente o que eu achava que eu tava... O entusiasmo tava ali, mas não pegou. E aí eu percebi a quantidade de erros que eu ainda estava na pronúncia. Então, eu acho que uma dica legal para quem quer falar também, se você... porque eu falei, não, arrasei, agora foi. E não foi. Eu precisava ainda melhorar algumas palavras. Então, também, o Notes, ele consegue pegar exatamente o que você está falando. Então, se ali não pegou, é porque não estava ainda certo. Você diz a transcrição, então você fala um áudio e aí ele vai transcreve. Entendi que você estava falando ao contrário. Tu pegou o notes do celular? Do celular. Eu Eu tenho o áudio ali, você consegue... Eu falava aquele texto, ou você pode ler alguma coisa, ou você pode treinar no espelho, mas também gravar, e aí você vai ver exatamente. Então, tinha uma palavra ali que realmente não estava entrando. Aí eu ia. Aí teve uma época que eu estava errando uma ou duas, mas eu já estava confiante, porque eu sabia que pro PTI estava indo. Então, isso me ajudou também. É um método que para mim funcionou. Eu tenho uma pergunta para vocês, gente. Alguns alunos meus perguntam,
Eu faço isso, mas como é que eu confirmo que eu estou pronunciando corretamente? Tem esse do Notes, Eu mas jogo no Elsa. eu ia falar. Você tem alguma coisa que você recomenda? O Super Elsa. Elsa e o Youglish. O Youglish, sim. Mas o Youglish não vai... Mas o Elsa, pelo menos, ele Não. te dá ali o feedback na hora. Exato. E é real, você acha que é bem... Ele é difícil para o australiano porque ele não vai pegar, por exemplo, better, as palavras mais britânicas, assim, o R no final, ele é americano. Então, Tá. tem isso. Mas a maioria dos brasileiros que eu conheço, eles acabam falando better anyway. Então, E como é que é? Então, você pega uma palavra e você pode falar a palavra e ela vai corrigir? isso. Ela vai te falar quais são... Stress. nem só isso. Se ele falar, por exemplo, faltou um L ali. Falou Tá. com som de U e aí não pegou o L. Ele vai deixar o L ou vermelho ou amarelo. E aí ela faz palavras técnicas, médicas? Tudo. Todas É? as palavras que eu imaginar na vida. Olha lá, hein? Vou tentar lá. Ele, às vezes, não fala que ele é perfeito, não, mas eu diria que ele é 95% perfeito. Eu tentei uma aula com ele e adorei. Ele falou que eu não era nativa, mas tudo bem. É australiana, certeza. Mas, questão de correção de pronúncias de palavras técnicas. Depois eu quero conversar Então, é com porque você. eles só acusam onde tu errou. Aí entra o professor, que eu falo, tipo, meus alunos usam muito, mas aí eles falam, Evelyn, isso aqui ele não tá pegando. Aí a pessoa vem falar comigo e eu falo, tá, fala aí. Ela, não, ó, fala assim. Tá. Aí é que sempre vai ter Tá. que ter um humano no meio, não tem Tá. jeito. Sim, legal, Não show sei. de bola. Queria que vocês falassem um pouquinho dos métodos que vocês hoje estão aplicando, como as pessoas podem encontrar vocês, rede social, qual o tipo de produto e de serviço que vocês hoje estão oferecendo no mercado, pode ser? Sim. O meu curso de inglês médico são de 4 semanas, é um intensivo. E você pode ir no link da minha bio. Então, eu tenho Instagram, tenho um canal do Instagram. Qual que é? Ah, tá, peraí. Deixa eu começar de Como novo. que eu te acho? Como que eu te acho? Então tá. Eu tenho um canal do Instagram chamado Dr. Heidi Medical English. Pode escrever, vai me tag, porque Não, a é gente o vai deixar Heidi. tudo. A gente Você vai tem que deixar. ensinar o Heidi aí. A gente vai deixar todos os arroba de vocês Ótimo. para as pessoas Beleza. te acharem, não se preocupe. Então, eu tenho um canal do Instagram, que é onde você vai me achar no social media, e lá eu tenho várias aulas curtas, então vídeos, o carrossel de várias palavras em Medical English. Mas se você quiser um curso mesmo, eu tenho um curso de 4 semanas, que é o intensivão do Medical English, que vai te ajudar a conversar com pacientes. É um curso para o speaking. Muito E bom. é só dar um clique no link da minha bio, que você vai Vai estar acessar ele direcionado para esse Sim. curso de 4 semanas, 4 certo? semanas. Legal. 4 semanas. E você, Evelyn? Então, o meu é Evelyn Plácido, o meu arroba no Instagram. Que eu tenho 2 cursos. Eu tenho um curso de pronúncia, que é durante 7 semanas, 8 semanas, às vezes varia. Intensivo só focado em pronúncia, ou seja, eu não ensino nada de inglês durante esse curso, eu só foco na pronúncia mesmo do inglês. Ele é para quem, você acha? Para quem já Eu tem falo aí sempre para intermediário e para cima, porque a Legal. gente tem aula de conversação, a gente tem aula de pronúncia, todos os nossos encontros ao vivo são em inglês, hoje em dia. Então não é só comprar o curso e tô sozinha. Você Não, vai durante- acompanhando uma turma 2 aí. vezes por semana a gente se encontra. E vai abrir vaga quando aí? Eu creio que em março, Março. abril, não sei, eu não tenho data desse. Mas normalmente de quanto em quanto tempo? Tem um método ou não? Você Não, Ainda não. É porque, por exemplo, tô na metade de uma turma agora. Então Tá. eu espero pelo menos terminar essa turma para poder abrir outra. Mas fica no Instagram lá que você sempre tá anunciando, Sempre. certo? E eu Uhum. acredito que acho que em março aí acredito já que em vai março, ter alguma coisa. finalzinho de Março, março já abril deve vai ter ter. alguma coisa, tá? Legal, bacana. E o outro é o Base Forte, que é de inglês básico mesmo, que eu também ensino pronúncia desde o comecinho. Eu falo dos sons das consoantes. É para quem realmente não sabe nada ou sabe bem mais ou menos. Sabe quando não tá legal, assim, que tem muitos errinhos básicos. Eu sei, aham. Esse daí. Esse aqui eu vou abrir agora dia 28 de fevereiro. Show. Por uma semana, acredito. Ou uns 5 dias. não tenho Show de ideia. bola, Acho que quando for no ar, já vai ter passado 28, mas, gente, vai lá Mas no vai ficar por Instagram uma dela. semana. Eu acho que quando tiver no ar vai estar bem na época, Ah, show os de bola. últimos dias. Show de bola. Ótimo. E o seu? Onde que a gente te encontra? Ali Ah, no tá, Tom essa- Hall? essa- Além de ser tá aqui no- esse no Insta, no TikTok, Teacher Hugo Grum. Aham. Eu gosto do Google Grum. Aí eu tenho um curso de 0 ao intermediário, curso de inglês sem sofrência, é o nome. Aham. carinhosamente. É online? É online. Tá. Daí tem mais de 100 vídeos lá, com cenas de filme, músicas. São vídeos engraçados, divertidos para você fazer em casa. E a gente tem uma live uma vez por semana também com exercícios. E é isso. E São também turmas que você abre ou... acabamos de fechar o carrinho para essa segunda turma, mas no começo de abril lançaremos outra turma e também já vai ter o intermediário para cima. Sim. Então, E na estamos- escola você tá ensinando o pessoal de que nível?
cada mês muda. Cada vez muda. Mas Tá. o foco mesmo é online comigo. Show de E bola. a escola também é legal na ILC. Legal, bacana. Sim. Show de bola, gente. Ih, que legal! Nossa, Não fecha ainda, não não. vou fechar, porque ainda tem coisa aqui, mas pode falar. Não, é porque eu queria dar um presente para os seguidores. Uhum. Para vocês que querem aprender o inglês médico, faça um comentário aqui embaixo, porque eu quero dar um curso de inglês médico para vocês fazerem um sorteio. Tá. Vocês têm que tag um amigo também, porque é tão melhor você estudar com um amigo, então você vai ganhar esse curso e o seu Arrasou. amigo. Então, vai rolar o sorteio, não Ó. esqueça. Tá. Comente aqui. Comenta aqui, a gente comenta aqui no YouTube e também fica de olho no Instagram, porque quando dá alguma coisa assim, a gente tem que organizar bem, bem bacaninha, porque Tá. senão o pessoal vai lá no YouTube, fala Tá. eu quero, depois vai lá no Instagram e eu quero. Tá. Fica de olho no YouTube, comenta em tudo quanto é lugar aí, mas fica de olho no Instagram, que a gente vai falar como que vai ser essa dinâmica para que ninguém perca e fica espalhado. Ah, mas falei lá no Facebook, Tá. falei no, né? Então, Tá. normalmente a gente faz o sorteio no Instagram, mas comentem tudo quanto é lugar. Falei, eu quero, eu vou ganhar, que a gente vai orientar vocês de onde vai vir esse sorteio, tá? Olha quem já chegou aí! Ele chegou! Ele. Foi excluído não, mais uma vez. Mais uma vez, mas você tem participação especial, que agora a gente vai ter um brinde, aí vai ter um drink, e eu vou pedir para ele passar por aqui, porque, né, afinal de contas. Mas, gente, obrigada, eu amei. Foi muito legal, eu queria Adorei. ficar aqui Muito 2, 3 obrigado, horas aprendendo com Cris. vocês, falando um monte de coisa aqui e mexendo na boca. Obrigada, nós. Obrigada mesmo. Eu sei que não é fácil fazer essa mesa redonda e organizar a agenda. Você veio de outra cidade para estar aqui gravando com a gente. Também você teve que organizar a agenda para estar aqui. Esse aqui quase que não me responde, porque é difícil Eu tava falar. no Brasil, E desculpa, ficar dançando ali, fazendo as dancinhas. Mas, gente, obrigada. Eu queria agradecer Obrigada muito. pelo convite. Eu tenho certeza Obrigado. que essa aula aqui vai chegar para muita gente, vai motivar muita gente a aprender inglês e vocês vão poder ajudar também, né? Intercâmbio Austrália Oficial é um canal que a gente traz essa informação, então as pessoas também descobrirem que tem outros métodos, tem um método tradicional que pode vir para a Austrália aprender, né? Se matricular numa escola, encontrar o Hugo por ali, mas também tem coisas adicionais aí que as pessoas podem fazer para ajudar, né? E se ela está em determinado período da vida dela. Às vezes está chegando, inicial, não, tô aqui 5 anos, tô 10 anos, então tem inglês aí para todo mundo. Eu queria que o Will entrasse aqui, desse aqui Que isso? né? Ó, olha aqui, Estilo ó. também, ele. Na pegada do Hugo? Na pegada É, do bem, Hugo. bem. Arrasou. Arrasou. Por que esse drink aqui? Vamos Primeiro, para agradecer vocês, né, por tudo que vocês têm feito, não só para a comunidade brasileira, mas que inicialmente, quando a gente se coloca à disposição de fazer alguma coisa, a gente nunca sabe se vai dar certo. Então, primeiro tem aquela motivação, né, de eu vou fazer e vamos ver o que vai dar. Então, já sabe aquele início lá que vocês falaram, não sei se eu vou fazer isso, sabe? Será que eu vou? Principalmente na rede social, que é um desafio para todo mundo, né? Não tanto para ele quanto para nós. Mas, assim, é para realmente vocês lembrarem aquele início, sabe? Se vocês sabiam que ia dar certo, se vocês estão aqui hoje é porque tá dando certo, Ah, né? obrigada. Porque a gente Obrigado a reconhece que esse trabalho que vocês estão fazendo é bacana, né? Então, é para lembrar de todo esse início, essa jornada Muito e bom. tudo que vai vir, porque sucesso vocês, hein? Caramba! Vou deixar o Will abrir aqui, a gente vai brindar. Ei! E o que a gente vai agradecer Ó. aí, Will? Olha lá naquela câmera ali, Will. Agradece aí o nosso Vamos patrocínio. agradecer ao nosso patrocinador aqui, ó, Estilo Tours. Estilo Tours, muito obrigado. Um brinde. Obrigada, hein, gente? Valeu. Quer ir pra Hunter Valley com a Estilo Tour? Obrigado, Ó, a amigo. arroba tá aqui. Que honra. Eles vão fazer Oh, promoção que pra gente isso, que eu tô tá vendo? pedindo aí, viu, Obrigado. gente? Ai, gente, eu tô com sede. Ai, eu tava esperando esse momento que a gente falou, hein? Falou, Eu mas... já me empolguei aqui. Não é? Mas isso era água. É. Não, o pessoal vai achar que a gente tá aqui do Eu speak pensei muito English cedo, ou né? Eu português. pensei, muito cedo. Obrigada. De nada. Cedo. Aqui na Austrália, a É. mulherada bebe Ah, no, bebe no, muito, high- obrigado, no hein? café da manhã. Cheers. Cheers. Parabéns, gente. Obrigada. Obrigado, Gisele. Obrigada, pessoal. Obrigado. Se vocês gostaram desse episódio, comenta aqui. Vai lá na rede social deles e fala, gostei, vi vocês lá no Intercâmbio Austrália Podcast, né? Obrigada mesmo por tudo que vocês têm aí mandado feedback pra gente, mas enche o saco deles também. Fala, quero aprender inglês. Tem dúvida de inglês? Deixa aqui também que a gente fala pra eles fazer live, fazer stories e responder vocês, tá bom? Obrigada, pessoal. Obrigado. Obrigada. E aí, gente?